nessa antepenúltima sessão, como as memórias são coisas... Memória é coletiva, não existe memória individual. Toda memória tem que ter por referência uma outra memória. Eu fui confidenciar algo aqui para o Joacim e me lembrei da importância que eu não disse isso ontem ao Marcelo Semer. Estava no que eu ia dizer, mas eu não emocionei e não disse. Um dos motivos pelos quais eu escrevi o Marcelo Semer na faculdade, eu permiti que ele fosse me orientando, sabe, você é juiz, não, você vai participar de tudo, vai vir no grupo de estudo terça-feira à noite, vai assistir a aula de graduação. E não era tanto para, assim, no sentido de colocá-lo no lugar de ser um doutorando e passar pelo crivo acadêmico como tem que ser. Também era, mas eu só podia dizer isso para ele ontem, para que os alunos se inspirassem nele e continuassem com tesão de ser juiz, claro, porque é muito difícil se inspirar nisso. E isso é uma das coisas que eu aprendi com o professor Jacinto, porque ele sempre deu muito valor aos novos e aos muito novos. E ele apostava em nós, mais do que nós mesmos acreditávamos que podíamos ter esse espaço. Aliás, não só ele, o professor Luiz Assunção Fachin também fez isso. Primeira vez que eu falei fora da Federal, estava no terceiro ano de graduação, e ele leva todo mundo para o Rio, na virada de Copérnico, com o Gustavo Tepedino, para falar lá. Mas depois de formado, como mestrando, imagina, nada, só o primeiro ano de mestrado, primeira palestra que eu vou dar na minha vida é pelo Minter, em Cascavel. E assim, são as coisas que marcam. Ele nos chamou para palestrar. O que eu tenho para dizer? Aí você passa a semana inteira, e aí eu descobri outra coisa que estava nessa lição implícita, né? Se você desconfia que você não merece aquele lugar, é porque você tem condições de estar nele. Se algum dia você é professor e acha assim, eu sei demais, eu posso... Então você já perdeu a característica. Você sempre está duvidando da própria capacidade. Mas será que eu sei mesmo? E aí falam dos autores, e você leu parte, ou não leu tudo. Esse sentimento permanente de duvidar de si mesmo. Mas você só tem isso se alguém te coloca no lugar da dúvida, né? E te obriga a falar num evento pequeno, que é constitutivo. Então tem outras lições aqui, né? Não é só a lição das aulas, eles são convívios que os professores podem inaugurar. E eu não sei só ele, mas digo agora para a gente poder iniciar essa fase isso, né? É o professor que eu espero ser, né? De todos eles, né? Tirando de vocês o que eu tirei de cada um de vocês para poder ser rigoroso como ele, para poder abrir espaço como ele, para também manter a distância que o Jorecino mantinha e também a proximidade e o afeto que o Fachin nos abria. Todas essas coisas que a gente vai aprendendo e construindo nesse nosso roteiro de estudos. Eu já passei pelo meu, as pessoas que estão aqui, a maioria delas já passou pelo delas, e as pessoas que vão fundar isso com o tempo passam por aí. Professor Jacinto, então, com a palavra a gente continuar o nosso curso. Beleza. Bom, vamos retomar, e eu vou fazer uma suma agora da estrutura da ação, para mostrar como nós chegamos onde nós chegamos, e, de uma certa forma, talvez um paradoxo do que se passa com a teoria geral, a base da teoria geral, e com a teoria do processo penal, e o que pode e deve acontecer no processo penal, o que vai acontecer no processo penal em termos de ação. Isso me abre a possibilidade de fechar no que dei aqui, depois abrir o processo, porque eu, antes de sair, tenho alguns pontos relacionados com delação premiada, etc. Para a gente de bargain e outras coisas para relacionar, para fechar, que é o meu projeto, original. Vejam, eu mostrei a ação, falei da ação, das bases da ação, e de como ela implicava e como ela implica a questão do direito material e a razão pela qual ela existe, em face da imparcialidade e a necessidade de provocar o órgão jurisdicional. Isso não é muito simples, nem sempre foi assim, é tão fácil, tem uma questão histórica extremamente relevante, mas é justo na discussão a respeito da ação que o direito processual atual nasce. O processo sempre teve, nós sabemos disso, porque sempre teve um mecanismo para poder se aplicar a sanção. Quando você volta para trás e vê todos os velhos códigos, a estrutura romana lá atrás, na época da República, antes, ainda você vê que tem lá uma estrutura processual. Não é disso que se trata. Aqui, a questão é que não se tinha autonomia. Eu disse aquele dia
Nós estávamos agregados ao direito penal, eles estavam lá no processo civil agregado ao direito civil. Então, era como se tivesse uma normalidade o processo ser uma continuação do direito material. É justo na discussão desse tema é que o direito processual vai ganhar autonomia. A autonomia nasce justo em face da autonomia desse tema. E a autonomia desse tema vem na metade do século passado, começa em 1856, com a discussão sobre a ação. Bernard Winscheid era um professor, ainda que novo, não tinha 40 anos ainda, mas era um professor respeitado na Alemanha já, e tinha um manual muito apreciado, tinha sido professor de vários lugares, Berna, etc. E inclusive, né, se coloca em discussão com um novíssimo professor, que era juiz, Theodor Mutter, e essa polêmica acaba retratada depois num livro que sai na Alemanha e que vai traduzido para várias línguas, inclusive para o espanhol, nessa tradução que está aí. Por que eu não quero perder tempo demais com isso? Em pese vá lá para mostrar a situação. Porque essa polêmica, talvez fosse necessário demarcar duas coisas relevantes, talvez até para quem dá aula de processo, onde ela está situada. A primeira coisa era de que esse período é um período de sempre muita conflituosidade entre os alemães e os franceses. Mas não esqueçam, passagem do século, e esse período foi um período de domínio efetivo dos franceses. Não é? Acabei de falar do Código Napoleão, por exemplo. Não é? Então, Napoleão e seus códigos invadiram o mundo, que era aí quem estava digamos, na dianteira das coisas. Não vamos repetir, tem toda a história Bismarck, dá para dar por descontado isso. Mas por trás dessa situação tem uma coisa interessante, que é o fato de que o direito comum, o ius comune, tomado como o direito medieval erudito, era alguma coisa que, fundado na estrutura justinianeia, no que tinha ficado do direito romano, nas bases principalmente de Justiniano, e insisto em lembrar que Justiniano era o imperador de Bizâncio, portanto, Justiniano era o imperador de Constantinopla, de Istambul, por colocar assim, lá do Império Romano do Oriente. Ou seja, era muito mais tarde. Roma de cá tinha caído, porque Roma cai em 476. É muito mais tarde que ele manda organizar os textos, etc, etc, etc. Então, o que se faz é uma aglutinação dos textos para poder dar ciência do que tem. Por que eu estou me referindo a esse ponto? Porque o Tratado medieval, não é? O Tratado romano e o alto medieval é alguma coisa que se coloca, por várias razões, teria que ter mais tempo também para discutir, mas se coloca com um esquadrinhamento da estrutura europeia. E, de consequência, a base feudal é uma base que não propicia muito a comunicação, inclusive, de ideias. Não é que se não locomovia. O cara se locomovia, como se diz. Inocêncio III disse ontem. Inocêncio III foi estudar em Paris. Dá para imaginar que o cara não pegou o avião, classe executiva, a primeira classe, foi de avião para Paris. Evidente que não foi assim. Tomás d'Aquino saiu de Caserta e foi estudar em Paris. Depois o cara volta, fica em Orvieto para preparar a súmula. A gente fala disso como se fosse assim, pensando que o cara foi de avião. Cara, aquele cara se mete num burrico e sai por uma estrada que não existe, por estalagem que não existe. Não fosse o fato que depois dos romanos, nós sabemos disso, porque quando tinha os romanos, tinha força, tinha um lugar da força dos romanos. E se alguém fizesse alguma coisa, eles matavam. Ou coisa do gênero. Muito mais tarde é que se equipara, a Concília que vem
a separação, que se junta, sabe, a possibilidade que você vai pensar de junção, de urgência com o juiz civil, etc e tal, mas é uma coisa lá por trás. Por que estou me referindo a esse ponto? Porque esse direito é um direito meio despedaçado, é que se junta lá, e por isso que os romanistas, os historiadores, metem muito a boca na estrutura justinianeia, porque ela é esfacelada, não tem muita organização. Então tem muita coisa que se não sabe, que se não tem, etc e tal, e também não se tem no próprio Digesto o que foi a evolução dele, vamos dizer assim. Então tem muita coisa do Digesto que se olha com muita desconfiança, em que pese os eruditos do medievo tenham trabalhado com ele, com o direito justiniano, como se fosse de fato um direito a ser aplicado ali, como um direito nobre, vamos dizer, nobre. É por isso que depois, de uma certa forma, há um direito, se começa a construir um direito das cidades, e que acaba se contrapondo. Mas aquilo que foi trabalhado pelos eruditos, vamos dizer, como glosas, pós-glosas, etc e tal, funcionaram muito, inclusive, para suportar as interpretações que se faziam mais tarde do próprio direito que decorria daquele direito justinianeu organizado, as ordenações do reino, a sede partida, das ordenanças, enfim, o direito não medieval. Sempre se desconfiou muito em relação a esse ponto. Mas a impressão que se tem, estudando, é que era como se os franceses, esses franceses aí, os franceses pós-revolucionários, esses franceses do período revolucionário, esses franceses, era como se eles acreditassem mais no direito, naquele direito, aspas, naquele direito, aquele ius comune, que não tem nada a ver com common law, por favor, não é? Naquele ius comune. Eles acreditavam mais, então era como se aquilo fosse assim. A gente vê muito isso lá no campo do direito civil, tem muita coisa lá do direito civil que é cheio de paradoxo, porque é paradoxal a própria estrutura de base deles. Por que estou me referindo a esse ponto? Porque em muitos lugares há dúvida sobre o que tinha nesse direito justinianeu, funcionava como ius comune medievo, e que fica, em muitas passagens, fica a perturbar, digamos assim, uma paz, uma tranquilidade que se possa ter. Não vou nem falar, por exemplo, na estrutura matrimonial, quando difícil foi para adaptar com igreja, escambau A4, para toda a necessidade deles, de alguma coisa para além da própria nulidade, para ter que tratar de anulação e, sabe, de inexistência para justificar blá blá blá. Ou seja, tudo isso é uma desconfiança com aquilo que os caras tinham antes. Por quê? Os romanos tinham outra forma de casar, velho. Os romanos tinham outra forma de separar. Largavam daqui, largavam da mulher, levavam lá no pátrio dela, diziam, ó, fica de volta aí para ti, fica lá, fica cá. Veja como é uma estrutura diferenciada. Na hora de adaptar essas coisas, aquela gente tinha um certo sofrimento. O que tem, de fato, parece ser assim, teria que mergulhar mais para poder fincar como tese, mas o que tem, é verdadeiro isso, é que a impressão que dá é que os franceses, de certa forma os italianos também, acreditavam mais nisso. E os alemães não. É como se os alemães tivessem um arsenal maior, e desde o arsenal, desde a linguagem deles, um arsenal maior, tivessem mais dúvida. De um lado, dúvida naquilo que era fonte direta, por isso que os alemães, desse período aqui, mergulharam no direito romano. Mas todo civilista era romanista, todos eles tinham muito conhecimento, todos eles tinham domínio do latim, erraram muito a palavra do latim para o alemão, por isso que está metida até o pescoço de latim no alemão, quer dizer, eles ajudaram a difundir essa base. E um dos pontos, digamos assim, onde é visível a desconfiança deles por aquilo que os franceses tinham como pacífico, nesse ponto, está justo no tema
A polêmica, eis a questão, a polêmica entre Windchild e Mutter se passa em face de uma discussão sobre a ação. Eles discutem a ação. Mas veja que interessante, eles discutem a ação, são dois alemães que discutem sobre a ação, mas discutem sobre a ação em Roma. Não é uma discussão, vamos discutir a ação aqui não. Vamos discutir a ação lá em Roma. Que é nítido verificar que é um mergulho para se saber o que se tinha em Roma, desde aquilo que se falava da ação. Isso, digamos, faz uma diferença, faz uma cisão, porque eles mesmos na Alemanha meio que lutavam para adaptar aquilo que eles conheciam nessa matéria, aquilo que era o que tinha sobrado do direito romano, do qual o principal capitão era Savigny, portanto, o grande nome, talvez, o grande jurista da época, talvez o maior de todos mesmo, e o fato de que a posição de Savigny é uma posição, de uma certa forma, compatível com aquilo que a base estrita do direito justinianel colocava. Na polêmica, e por isso que eu uso essa tradução, na polêmica, uma das coisas que tem de muito interessante é que a tradução espanhola, que vale a pena ver, na polêmica, para a tradução italiana, quem a faz é Giovanni Pugliese. Giovanni Pugliese, seguramente, se não era o maior romanista do mundo, era no século passado, até agora, não sei se está morto, deve estar morto, porque eu mesmo assisti algumas aulas dele na Universidade de Roma junto com o Licaran. O Licaran foi estudar com ele, Pugliese, que era o grande nome do direito romano de Roma naquela época. E por conta do domínio, eu mesmo fui com ele algumas aulas, assisti algumas aulas, inclusive uma aula sobre essa matéria. Então, uma fonte. E nesse livro da tradução, na edição italiana, quem faz a apresentação é ele, Giovanni Pugliese, e essa apresentação vem para o livro de cá. A base justinianeia é essa alusão a Celso que está aí, não é? Do Digesto 44, 7, 51. A polêmica toda gira em torno da interpretação que se fazia do direito romano desde esse lugar. 44, 7, 51. A famosa fórmula de Celso. 44, né? 7, 51. Mil. Alio. Est. Axo. Isso é uma fórmula sincopada, né? Essa estrutura do gesto é maior. Iu aliud est axo. Quam ius. God. Sibi debeato. O verbo ser. Debeato. In judício persequente. Isso, ou essa fórmula, era assim. O que acontecia? Quando você ia fazer prova na universidade, Paris, Berlim, o cara perguntava: o que é ação? Não, ação nada mais é do que o direito, a fórmula, do que o direito. Direito do quê? De pedir, induzir, perseguir em juízo aquilo que
é devido. Sacaram? O que é ação? Ação nada mais é do que o direito de perseguir em juízo, por isso que eu botei lá, não tem, né? Mas eu botei aqui esse indício, né? Codicíbio de beato, o que é, o verbo ser de novo, é devido. Isso leva à leitura que Savigny, por exemplo, fazia da ação, porque dizia: você tem direito, um direito na esfera material, um direito credor e devedor, em face do direito, locatório e locatário, mutuante e mutuário, credor e devedor. Não? Se o devedor viola e não te paga, você é obrigado a se socorrer do quê? Da violação desse direito nasce para você um direito que vai ser cobrado através do juiz. Isso o que que faz? O que que isso produz? Dá para entender assim? Ou seja, você tem um direito à propriedade. Violam a minha propriedade, quem violou... Veja, essa violação nasce a minha proteção em face do direito, por isso o meu interesse do conflito de interesse, lembra? Nasce o meu direito e por conta disso, esse meu direito eu levo para cobrar em juízo. Eu persigo em juízo que me é devido. Você está falando lá de Celso. Então, como eles interpretam isso? Que isso é uma face do direito que vai à guerra. Por isso que depois vamos falar de um direito de ir à guerra. Não é? Porque o teu direito material lá, que violado, como Savigny queria, não é? Acaba deduzido em juízo. Mas isso tem tudo a ver com aquela estrutura, aspas, a estrutura romana, aspas, a estrutura romana, de um próprio direito que, violado, como que se transmuta e... Estão escutando? Isso, porque isso é problemático até hoje. Se transmuta e se coloca em movimento. Estão ouvindo? Por que eu estou insistindo nisso? Está ouvindo? Por que eu estou insistindo nisso? Porque até hoje, estão escutando? Até hoje tem gente que diz, e diz mesmo, estou brincando com isso porque todo mundo faz isso, que vai pedir para o juiz julgar a ação lá. E quero que Vossa Excelência julgue procedente a minha ação. Né? Um pouco para dizer, eu tive o direito violado. Voz e volta e meia me pego eu mesmo escrevendo. Não isso, porque aqui eu já estou mais espolado. Mas eu tive o meu direito violado, eu quero que o senhor julgue a minha ação procedente. Veja como estou fazendo uma nítida confusão, porque o que eu quero é que o juiz me dê o meu direito que está violado lá na esfera material. Mas eu estou pedindo que ele me dê a ação. É como se eu dissesse, o meu direito se transmutou, porque eu tinha o meu direito intacto, sacanearam, me violaram o meu direito, sou credor daquele sacana devedor, veja, de beato. Veja, isso está lá em Celso no Digesto, quer dizer, ela estava lá em Roma já. Então, até hoje nós falamos disso. Claro, quando você fala isso, todo mundo fala, quase todo mundo fala, nós aprendemos assim, a pergunta que fica é, o que faz o juiz? Julgação ou ele julga alguma coisa no processo? A situação em processo é a mesma coisa. Veja o que significa, né? Uma teoria geral que não se define bem as coisas. Não vai bem para lá ou vai bem para cá. Quase que seria quase a mesma coisa de você dizer, uma pessoa juiz que você exclua o crime porque a culpabilidade... Tudo bem. Tá bem. Peraí, o que você quer que você trouxe? Vamos colocar a coisa no seu lugar. Até onde vai esse negócio? O conceito é ou não é? Toda aquela brigarada deles, tira elemento, bota elemento, está diretamente ligada a uma estrutura que não é só conceitual, diz respeito, não é só significante, diz respeito a significado. Vejam, a briga aqui foi essa, a briga aqui foi assim. Só que o que é importante, realmente é importante destacar aqui? O importante destacar aqui é que eles estavam discutindo esse negócio como que era lá em Roma. Então, quer dizer, como que era lá em Roma? Ou seja, Windscheid, quando desencadeia a discussão no primeiro livro a respeito da matéria, o que faz? Coloca
coloca a luz sobre o que acontecia em Roma, pega essa fórmula, trabalha com essa fórmula para dizer que os romanos faziam isso daqui, e dizendo isso, dizia, eles faziam dessa forma, ou seja, a violação do direito empurrava desse modo, mas isso não é a mesma coisa que fazemos nós aqui. O que nós fazemos hoje não é isso. Não é isso. O que nós fazemos não é isso. Isso ele falava a partir de duas coisas que os alemães trabalhavam, proveniente não do direito romano, mas do direito deles. Klage e Klagerecht. É assim, né? Ou seja, alguma coisa que se possa traduzir, por exemplo, Tornag traduz como queixa, né? E se queixar, e essa queixa como um direito de se queixar, um Klagerecht. Portanto, a discussão é sobre isso, e o que o cara diz. Para nós que trabalhamos com a ideia de uma queixa ou um direito de se queixar, fazemos a mesma coisa que os romanos faziam. O que os romanos faziam era exatamente exercitar o seu próprio direito material, subjetivo, à propriedade, aos bens, ao dinheiro, o seu próprio direito, que se colocava em movimento de modo tal a poder ser cobrado. É de uma mesma coisa, é aquele próprio direito que se vai para lá. Daí se colocar uma diferenciação entre, digamos, uma ação potencial que está lá e uma ação nascida com a própria violação. Ele disse, os romanos faziam isso, nós não fazemos isso. Nós, quando trabalhamos com um direito de acionar, não imaginamos, porque nós o que fazemos com esse direito é nós vamos nos queixar para o juiz. Está entendendo? Não é o próprio direito, você tem o direito de cobrar do teu devedor. O juiz não tem nada a ver com isso. Ele não está metido nessa relação com vocês. Vocês estão todos enganados, os franceses estão errados, o Savigny estava errado. O cara diz isso, a bargaiada que está por baixo, não é? Que estão dentro das escolas alemãs, nós sabemos como isso funciona na Alemanha. Os caras ficam desesperados, mas porra. E aí esse cara, que era um moleque, tinha uns 30 anos, responde e cria toda essa polêmica, mas responde de uma maneira muito pesada. Ele diz expressamente, o Lies vai falar disso expressamente, que ele está respondendo não porque ele não admira, que não sabe, não que o cara não seja bom, ele reconhece que Bernard Windscheid era um grande cara, era um cara que, enfim, era um sujeito que tinha bagagem, que etc e tal. Mas o que ele tinha feito era justamente vilipendiar aquilo que a história alemã não podia vilipendiar, que era a lição dos grandes professores, não é? Savigny, Wilhelm Bruch, etc e tal. E aí o que Manta vai fazer? Cria todo um estudo, faz todo um estudo a respeito, de novo, da ação lá em Roma. Estão discutindo Roma. Como que acontecia em Roma? Toda a ação em Roma, em face da estrutura do direito romano dos tempos distintos, principalmente no período formulário, que não é talvez o período mais rico, porque é o período do Império, que avança para dentro do Império, começa antes de Cristo, mas depois avança para o período do Império, que é o período mais rico do espaço democrático, no qual você tem um juiz, no qual você tem um pretor, para o qual você, diante do direito que você tem, vai pedir que o juiz demarque as estruturas jurídicas com as quais ele vai trabalhar, em face do direito material, e depois de processar o que você quer, ouvir a outra parte, etc e tal, diante da fórmula que projetou, decida o caso. Então,
Veja, é nitidamente, parando para pensar, é nitidamente a impressão que se tem é que é nítido alguma coisa de que você vai pedir para ele que não tem nada a ver com aquela confusão, não tem nada a ver com aquele discurso. Então ele faz todo um trabalho. Desculpe, eu estou resumindo as coisas, hein?